Bom, semana passada a gente terminou a aula falando das características do adolescente, né? Que essas formulações de adolescência mais demográfico-etárias, né, elas não dizem muito do adolescente, o que é o adolescente para a psicologia, né? Mas são importantes para estabelecer regras, né, para desenvolvimento de políticas públicas, né? Bom, e aí então avançando, né? Do ponto de vista maturacional, mais biológico, né, a adolescência a gente chama de puberdade, né? Então assim, o corpo está passando pela puberdade, né? Então o que é a puberdade? É o momento da vida, né, em que aparecem os chamados caracteres sexuais secundários. Então, os caracteres sexuais primários são os genitais, né, pênis e vagina, e os secundários são, por exemplo, pelos. Então, os homens, via de regra, claro que dependendo da etnia, né, geralmente tem mais pelo do que mulher. As mulheres vão ter o crescimento dos seios, vão começar a menstruar. Independente se tem mais ou menos pelo, né, vai nascer pelo nas axilas, os pelos pubianos. Nos homens vai aparecer a barba, em alguns mais e outros menos. Então, tudo isso são os caracteres sexuais secundários. Então, que o corpo desenvolve na época da puberdade. Que, então, acho que vocês já tiveram a disciplina de desenvolvimento 2, né? A autora do material, ela faz essa diferenciação, que eu achei bom, de que puberdade e adolescência são duas coisas diferentes, mas que se sobrepõem, né? A puberdade, ela diz respeito ao corpo, e a adolescência, ela diz respeito a mais uma questão até social, né, também, e psicológica. Bom, então tem desenvolvimento fisiológico do corpo e do cérebro, né? O cérebro também vai se desenvolver, vai amadurecer. Na adolescência acontece, acho que isso não cita nesse livro aí da Lilian, mas na adolescência, final da adolescência, acontece uma das grandes podas sinápticas, que é quando o cérebro desliga, vamos dizer, faz uma poda mesmo, né, nas sinapses, corta várias sinapses que não estão mais sendo usadas. Acho que a metáfora que a autora usa no livro é como se fosse, tipo assim, você derruba, né, várias ruas, né, tira várias ruas para construir uma avenida, né? Então corta várias sinapses para construir um caminho mais fácil, mais rápido, para chegar em algum lugar. Por isso é muito preocupante a questão do uso de drogas, né, no final da adolescência, porque pode prejudicar mesmo, né, o desenvolvimento do cérebro nesse sentido. Pode cortar mais sinapses, né, do que as já planejadas. Bom, no ponto de vista cognitivo, então, o que é uma compreensão 360 graus aí, né, da adolescência, né? Ponto de vista demográfico, ponto de vista mais biológico. Aí chegando na psicologia, né? Pelo ponto de vista cognitivo, né? Se a gente for lá por o Piaget, grande referência aí da psicologia do desenvolvimento, que postula os vários estágios, né? Sensório motor, pré-operatório, operações concretas, e a adolescência seria o momento das operações formais. Ou seja, o adolescente, né, principalmente. Isso é um processo que vai acontecendo durante a adolescência, mas mais para o final da adolescência, né, de 14, 15 em diante, se desenvolve o pensamento abstrato. Por isso, é muito
interessante de ver. Os adolescentes se interessam muito por atividades que usam o pensamento, a fala, o diálogo. Por exemplo, rodas de conversa, discussões, debates, etc. Coisa que com crianças mais novas, né, adolescentes mais novos, principalmente no começo da puberdade, que começa a crescer pelo, aí fica todo mundo desesperado. E desesperado que eu digo assim, fica geralmente as crianças barra adolescentes, né, 12 anos por aí, 11 anos, ficam muito eufóricos, acho que a palavra é eufóricos, né, começa a perceber as mudanças do corpo, ficam muito eufóricos e tal, e aí fica difícil ter debates, né, conversas, porque eles são muito agitados. Mas aí os adolescentes mais pro final da adolescência, já onde que tinha que nascer pelo já nasceu, onde que quem tinha que menstruar já menstruou, né? Ou já sabe o que vai acontecer, né? Não é tão novidade assim. Então é possível você desenvolver conversas, debates, discussões, e geralmente eles gostam bastante, porque o pensamento abstrato já está amadurecido, né? Está desenvolvido. Ou, como diz o Piaget, né? Estão no estágio das operações formais. Bom, e aí então, saindo da ponto de vista cognitivo, indo para um outro ponto de vista, né, um meio psicossocial aí, né, do Erik Erikson, que acho que vocês já devem ter visto também na disciplina de desenvolvimento 2. O Erikson, né, ele segmenta o desenvolvimento em vários, que ele vai chamar das crises, né, são as crises normativas. Então, cada idade teria uma crise normativa, né? Cada faixa etária teria uma crise normativa, desde o bebezinho até o idoso. O Erikson foi o único que fez isso, que eu saiba. Não sei se tem outro autor que chegou a fazer isso. Eu acho, particularmente, mas acho que talvez vocês concordem, enfim, né? Não sei, que o Erikson precisa ser revisto hoje. A teoria dele, ele fez numa sociedade que mudou muito de lá para cá. Mas, né, como eu acho que é talvez o único que chegou a fazer isso e ajuda a situar, né, mapear um pouco o desenvolvimento, então ele permanece. E para o Erikson, né, na etapa da adolescência, a crise que o adolescente tem que enfrentar, a crise normativa pela qual ele tem que passar, é a afirmação da identidade, por um lado, versus a confusão de papéis. Então, de um lado, o adolescente está construindo, afirmando, né, a sua identidade, por outro, há uma confusão de papéis, porque ele não é adulto, não é criança, é adolescente, daqui a pouco não vai ser mais. O que ele vai assumir para a vida dele, o que não vai, né? É tudo vivenciado de uma maneira muito intensa, né, na adolescência. E entre todas as crises e confusões aí da adolescência, possíveis, né? Porque há quem passe pela adolescência de uma maneira tranquila também, e ok, né? Não é porque é adolescente que está em crise. Não vamos patologizar uma etapa do desenvolvimento, mas enfim, entre todas as possíveis questões que um adolescente pode estar enfrentando, está a escolha profissional, né? Que acontece nesse período. É um momento que pode estar sendo atravessado por crises em definições, em que é necessário definir, entre outras coisas, a escolha profissional. Então, essas são características desse público-alvo adolescente que a gente tem que levar em consideração, né, quando for recebê-los para fazer um processo de orientação profissional. Posso avançar, queridos e queridas? Pode. Sim. Bom, então vamos para a próxima fase, né? Então, adolescente, depois da adolescência vem a vida adulta. Então, se na adolescência a principal demanda, né, desse público
escolha profissional, né, escolher por um caminho, o adulto muito provavelmente já está inserido de alguma forma no mundo do trabalho. A demanda que vem do adulto para a gente seria a redefinição de carreira, né? Recalculando rota, como diz o GPS. Então, assim, vamos ver o que a Lilian traz aí para a gente. Né? Um dos dados que ela traz é que a vida adulta começa cada vez mais tarde. Tanto que tem, né, até no slide anterior a gente viu que tem critérios aí de adolescência bem elástico. Né? Então, o Ministério da Saúde vai considerar adolescente até 24 anos, a ONU também, né? Ou seja, já são adultos, né? Se a gente for pensar pelo ECA ou pela OMS, já são adultos, já respondem legalmente, né? Pelo que fazem, mas são considerados adolescentes, né? Por uma série de critérios mais sociais, no caso, né? Então, assim, é muito mais comum nos tempos de hoje os jovens, né, entre 20 e 30 anos, estarem aí na casa dos pais, não, não terem ainda, né, uma autonomia econômica, não estarem constituindo família nessa faixa etária, estarem economicamente dependendo dos pais, começam a trabalhar mais tarde, quem pode, né? E por aí vai. Então tudo isso parece que vai esticando a adolescência. Então assim, eu sei que nessa turma tem exemplos que não são assim, né? Mas isso é uma tendência, né? Não significa que todo mundo é assim. É apenas uma tendência que é algo que não existia antes, né? Você pensar lá, perguntem para os seus pais, geralmente é muito provável que tenham se casado o que hoje a gente considera cedo, né? No começo da vida adulta, né? Entre os 20 e 30 anos, já estavam casando, constituindo família, e de uma forma ou outra já estabelecidos aí no trabalho, né? Ou não. Meninos e meninas? É assim, não é? A Lilian está equivocada ou não? Meninos e meninas? Ninguém viu nada. Tudo bem, vou prosseguir então, já que estou sendo sumariamente ignorado, vou prosseguir. Então, outro dado que a Lilian traz, né, é que o adulto também é uma pessoa em desenvolvimento, né? O nosso desenvolvimento nunca acaba, né? Acaba quando a gente morre. Enquanto estamos vivos, somos pessoas se desenvolvendo. Ela vai dizer que na meia-idade, né, que é por volta dos 40 anos aproximadamente, o desenvolvimento físico ele vai estar mais ligado ao estilo de vida da pessoa do que à idade. Então, uma pessoa pode chegar aos 40 muito bem e outra pessoa pode chegar aos 40 muito mal. E isso não está relacionado necessariamente à questão etária apenas, mas ao estilo de vida que essa pessoa adotou nos anos anteriores, nos anos precedentes. O que acontece, então, na vida adulta? Né? Tem alguns declínios, né, com a idade, então o processamento mental vai ficando mais lento,
a aprendizagem vai ficando mais dificultada, a memória não é mais a mesma, mas a inteligência não deteriora. A inteligência muda de estilo. E aí é nesse pedaço que ela faz a metáfora lá que destroem-se as ruas para construírem-se avenidas, né? As pessoas mais velhas geralmente têm uma inteligência prática no sentido de tomar decisões, de resolver problemas, etc., que os jovens geralmente não têm, né? Por isso que, via de regra, as pessoas mais velhas acabam assumindo cargos hierárquicos mais altos, né, nas empresas, até mesmo na política, né? Se a gente for ver na política, a maioria dos nossos políticos são todos senhores já, né? Então, assim, tem um outro estilo de inteligência, né? Diferente dos jovens. E além da questão cognitiva, da questão biológica, então, assim, ela sempre traz todos esses dados, né? Dados biológico, dado cognitivo, e na questão afetiva, os sentimentos e emoções podem influenciar, inclusive, a expectativa de vida, né? Então, pessoas com muita raiva ou muita tristeza vivem menos, né? A raiva e a tristeza puxam a expectativa de vida para baixo. Essas pessoas morrem mais cedo. Do que outras que não cultivam, né, esses, ou de alguma forma conseguiram lidar, né, com esses sentimentos e emoções. E para o Erickson, né, o teórico aí de desenvolvimento, a faixa etária de 19 a 25 anos seria vivenciaria, segundo ele, essa crise normativa, que é a intimidade versus isolamento. Mas eu acho que, assim, a gente pode que meio riscar essa fase do Erickson, porque quando ele escreveu isso, né, essa era a idade que as pessoas se casavam, né, buscavam se aproximar de alguém, estabelecer um relacionamento mais duradouro, pensar uma vida a dois, construir uma vida a dois, né, por isso intimidade, né, buscando a intimidade, versus o isolamento, né, se sentir isolado, não ter amigos, né? É uma idade que... Isso eu observo que aí ele acertou, né? Que entre 19 e 25 anos, a turminha é muito importante, né? Os amigos são muito importantes, são referências, assim, identitárias, né? Bem importantes. Mas eu não sei se eu concordo totalmente com essa postulação do Erickson. Mas a próxima eu concordo. Até porque, né, como ela mesma já disse no começo do texto, a adolescência está indo mais ou menos até essa idade aí, né, 25 anos ou até mais, né? Então, os adolescentes de hoje estão preocupados com outras coisas, né? Estão deixando o casamento e constituição de família, etc., para mais tarde, via de regra, via de regra. Não quer dizer que é sempre assim, que tem que ser assim, só que é uma tendência. Bom, e a próxima etapa, né, é o meio da vida, 26 a 40 anos. A crise normativa que o Erickson postula é a generatividade versus a estagnação. Então, o que é essa crise, né? A generatividade vem de uma ideia de produtividade, do que você está gerando, o que você está produzindo para o mundo, o que você está criando, né? Se for uma família, né, pode ser a criação de um filho, pode ser um empreendimento aí de uma empresa, pode ser inclusive a sua própria carreira, ou uma obra, né? Tem pessoas que têm essa ideia da obra, né? A vida como uma obra. Então isso tem a ver com a generatividade. E a estagnação é aquele sentimento que pode ser frequente nas pessoas dessa faixa etária, de que não estão produzindo nada, que estão estagnadas, que estão paradas no tempo, que o tempo está passando e eles estão só assistindo,
Então essa é a crise normativa dessa idade. Autoavaliação, né? Estão sempre se autoavaliando, se questionando, e a inquietação, né? Caso se frustrem aí com o resultado da sua generatividade, porque o tempo está passando. Certo, Baby Sharks? Tranquilo. Muito obrigado. Bom, então, né, esse capítulo é sobre o público-alvo da orientação profissional, então a gente viu adolescente, a demanda principal é a escolha profissional, o adulto é a redefinição de carreira, e em que momentos, ou reorientação profissional, né, recalculando rota, em que momentos, né, e que contextos que a gente pode realizar, né, que tem essa demanda de reorientação profissional com adultos. Então, o próprio universitário que está cursando um curso superior e que não tem certeza se fez a escolha correta, né, está em dúvida se fez a escolha correta, ou mesmo para pensar, orientar, né, dentro da área que ele está já inserido, que caminho seguir. O recém-formado que tem receio de se inserir no mercado de trabalho. A Lilian vai trazer dado de pesquisa aí que mostra que isso é uma angústia muito grande, né, para quem está nos anos finais da faculdade, né, e para quem é recém-formado. Inclusive, gente, ó, vamos parar para pensar um pouco, né? A Anhanguera, eu sei que ela tem um programa, e isso assim, né? Tem certas coisas que a gente tem que elogiar, assim, e falar os parabéns mesmo. O que é crítica, ok, né? Acho que tem que ser apontado, sim, né, para melhorar. Mas tem coisas que são muito positivas da Anhanguera e que a minha universidade mesmo, nossa, não estava nem aí com isso. Que é o quê? Uma preocupação de inserir o aluno no mercado de trabalho, né? De preferência na área em que esteja se formando. Que é o canal Conecta, né? É isso, se eu não me engano? Vocês conhecem esse canal Conecta? Sim, eu conheço. Sim. Que é lá onde que são divulgadas as vagas, né? De estágio ou vaga mesmo de contratação efetiva, não é? Isso. Alguém conseguiu algum trabalho ou estágio por esse canal Conecta dessa turma ou não? Eu não. Mas tentou ou não? Sim, eu preenchi Sim. todos os requisitos. De vez em quando dá uma passada, mas normalmente quando eu pesquiso não tem vaga. Não sei se é porque não sai de achar estágio remunerado. Pode ser, mas quando eu pesquiso geralmente não tem não. Uhum. Mas de vez em quando você recebe sugestões de vagas, é isso? Ah, pra mim não aparece não. Acho que nunca apareceu. Nunca apareceu? Mas como que é? Você preenche e aí eles mandam as sugestões para você? Eu nem sei como funciona. Eu sei que existe, mas não sei como funciona. Currículo, sabe? Que você preenche. É um Hum, currículo, né? Você vai preenchendo todos os dados, aí eles vão traçando seu perfil, inclusive sua personalidade também. Algumas características, né? uhum, Se você quiser chegar até essa fase, né? Eles uhum, também podem optar por não fazer. Mas quanto mais completo, melhor. uhum, E seria assim para sugerir. Não sei se outra pessoa teve uma experiência diferente da minha. uhum. Alguém teve uma experiência diferente? Ninguém? O meu eu preenchi faz tempo também, mas eu nunca recebi. Certo. Bom, também não sei como que tá, né? Bom, agora vocês já estão mais encaminhando para o final do curso, né? É a hora de conseguir algum estágio, enfim. Mas
pelo sim, pelo não, pelo menos a faculdade tem essa preocupação, sabe? Tem um lugar lá que você pode encaminhar o seu currículo para a empresa, que eles tentam, pelo menos, fazer essa ponte com as empresas. A minha faculdade, que fala, nossa, PUC, né? Nossa, PUC Campinas, que coisa, só o top, né? Meu, não tem nada disso, zero. Assim, não tem um programa que, que tem essa preocupação de encaminhar o formando para o mercado de trabalho. Eu consegui algumas coisas porque os próprios professores indicavam, entende? Então, uma vez lá, eu trabalhei um tempo numa clínica lá de avaliação psicológica, né, de psicotécnico, não só de psicotécnico, de avaliação psicológica no geral, e fazia psicotécnico também. Mas foi porque uma professora indicou, né? Inclusive foi graças a esse trabalho que eu conheci a minha primeira analista. E mas sabe, o professor indicou, sabe? Não é um programa da faculdade. Então isso é interessante, né? Existia um programa que busca inserir o formando ou o recém-formado no mercado de trabalho. Ter essa preocupação, sabe? De que não é só, você não está só entregando ali um diploma e tal, né? Não é só isso, né? É uma formação profissional, que é muito mais do que um diploma. Uma coisa é diploma, outra coisa é formação profissional. Se você tiver se você tiver a formação e não tiver o diploma, você não faz nada, né? Mas por outro lado, se você tiver o diploma e não tiver bem formado, também você não faz nada. Ele mas pelo menos é um documento, né? Então não é só o diploma, é você inserir mesmo a pessoa no mercado de trabalho. Acho que isso é importante. As faculdades deveriam pensar nisso também. E acho que pelo menos a Anhanguera tem esse diferencial, né, Sim. com relação a outras. E assim, Isso é positivo. as sugestões que tem são de cidades longe. Uhum, Assim, então por isso que às vezes não rola. uhum. Muito bem. Mas assim, né, dá para a gente pensar se está sendo efetivo, se não está, para os alunos de psicologia? Ok, dá para a gente pensar. Pode ser que em outro curso funcione mais, né? Mas dependente de onde funcione mais, funcione menos, pelo menos tem, sabe? Eu acho que isso é um grande diferencial, né? Que tipo assim, alguém da organização aí, da administração, da faculdade, da Croton, pensou, né? Tá investindo dinheiro, porque é mão de obra, né? Que investe para fazer isso, para inserir os seus alunos no mercado de trabalho. Isso é importante. Isso é orientação profissional, né? Muito bem. Outro tópico aí, né? Alguém tem mais alguma coisa para colocar disso que a gente estava conversando, que eu já estou avançando? Não? Então tá bom. Bom, outro público-alvo, né, da reorientação profissional, o adulto insatisfeito com sua vida profissional, né, tá querendo. No LinkedIn eu vejo muitas pessoas, né, os perfis escritos assim, buscando recolocação profissional, né? Então são pessoas que querem seguir um outro caminho, né? Querem se inserir em algum outro espaço do mundo do trabalho, que não aqueles que eles estão ocupando. E aí a gente pode auxiliar também o profissional desempregado e a aproximação da aposentadoria, que é a preparação para a aposentadoria. Ou seja, olha só quanta demanda com adulto a gente tem. Então, a orientação profissional não é só com adolescente, né? É com adulto e é com o idoso, né? Porque a aposentadoria já estamos falando aí de uma pessoa que está se aproximando da terceira idade. Certo, amores e amoras, pode avançar? Pode. Bom, aí ela coloca esse assunto, né? Que, nossa, eu estava até procurando algum vídeo, alguma coisa, mas eu não achei nada
que me satisfizesse, assim, para a gente poder aprofundar um pouco mais, né? Discutir com mais propriedade sobre globalização e mercado de trabalho, porque ela coloca isso, eu acho que é um assunto super importante, que a gente tem que se fundamentar com isso, porque é o cenário do nosso mundo hoje, né? O mundo das trocas comerciais, das relações trabalhistas, é a globalização, mas aparece no capítulo assim de uma maneira meio jogada, sei lá. Enfim, então como eu não achei nada que me satisfizesse, vamos ficar com o, com o material aí da Lilian mesmo. Então, na verdade, eu achei um documentário no... Tem dois vídeos que me chamaram mais atenção. Mas um, ele está mais focado na produção de mercadoria, assim, do que nas relações de trabalho em si. Então aí eu preferi, talvez eu passe, vamos ver, até o final da aula aí, pode ser que eu passe, tem 20 minutinhos. Ou qualquer coisa eu coloco o link lá no grupo e já era. Que é um vídeo que chama A História das Coisas. Vocês já viram esse vídeo? É um vídeo bem conhecido. É até meio antigo até, uns 10 anos atrás, mais ou menos. Alguém já viu esse videozinho? A História das Coisas? É uma mulher explicando como são feitas as coisas, e aí como que, que tudo vira lixo, e aí tudo impacta no meio ambiente. Nunca viram esse vídeo? Não, tudo bem. Qualquer coisa eu coloco lá o link, aí quem quiser assistir, assiste, ou a gente assiste junto. E eu achei um outro documentário que chama O Verdadeiro Custo, que ele fala da indústria têxtil. Mas aí, como eu não conhecia, eu não assisti, então eu salvei para assistir. Se eu achar que for interessante, qualquer coisa eu trago para a gente ver ou coloco como indicação mesmo. Mas enfim, eu acho interessante se aprofundar, se apropriar dessa conceituação, dessa discussão sobre a globalização. Então, o que é a globalização? A globalização é a mundialização do trabalho e das trocas comerciais. Bom, eu acho que todo mundo teve aula disso, de globalização no ensino médio, provavelmente matéria de geografia, né, que é o modo, né, como as trocas comerciais aí estão se organizando no mundo desde o começo da modernidade, praticamente, né, que é do começo da modernidade, que é com as grandes navegações, né, que foi inclusive o processo que acabou gerando, né, o descobrimento ou a criação do nosso país, né, do Brasil. Então, o que é isso? Né? Então, assim, as coisas, né, hoje, talvez eu esteja falando uma coisa meio óbvia, enfim, mas tudo que é feito hoje não é mais feito localmente, é feito globalmente, né? Então, essa ideia da globalização vem um pouco uma ideia de rompimento de fronteiras e aldeia global. Então, tudo que eu faço tem impacto em outras pessoas do mundo inteiro. E da mesma forma, coisas que outras pessoas em outros lugares do mundo fazem têm impacto na nossa vida cotidiana, direto ou indiretamente. Então vamos pensar, vamos pelo caminho dos produtos, né? Então todo mundo está aí com celular, com computador, as peças, né, desses aparelhos podem ter vindo de várias partes do mundo. Ele pode ter sido montado em outro país e veio para cá para ser vendido para você. E a matéria-prima também pode ter vindo de vários lugares do mundo. Você pensar que tem no computador, tem ouro, tem metal, tem plástico, tem vidro. Então, às vezes pode ser, como tem vidro, né? Pode ter saído um pedaço daqui do Brasil, né? Vidro é feito de areia.
Então pode ter saído esse vidro aqui do Brasil, viajou para outro lugar para montar. Vamos dizer assim, a areia saiu do Brasil, foi para um lugar para virar vidro, foi para outro para montar no computador e voltou para o Brasil para ser vendido para você. Então tudo isso mostra como a produção e a venda, né, o comércio é global. Né? E não só isso, né, como as relações trabalhistas elas são globalizadas também. Né, estão para além das fronteiras. E aí isso impacta as pessoas de maneiras diferentes. Né? Uma pessoa que colhe cacau no Brasil, por exemplo, para fazer chocolate, pode viver em condições miseráveis e o produto, né, feito com a sua matéria-prima, um chocolate suíço, por exemplo, né, ser vendidos a preços estratosféricos em outro lugar do mundo e esse lucro, né, essa riqueza não chega nessa pessoa. Então, a empresa que produz o chocolate ganha muito, né, porque vende para o mundo inteiro, mas o produtor de cacau, né, da matéria-prima, não ganha com essa produção. Então, assim, as pessoas elas são impactadas de maneira diferente, né, pela globalização. Gente, tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando? É muito abstrato. A ideia da globalização. Vocês são familiarizados com isso, da globalização ou não? Mais ou menos. Nas aulas assim, de geografia, a gente fala bastante. Então, eu tenho um pouco de conhecimento. Uhum. Muito bem. Quem for trabalhar, né? Quem for ter como objeto de trabalho o trabalho, precisa estar familiarizado com essa discussão, né? Porque o trabalho hoje ele se insere. O trabalho hoje não depende só tipo do patrão e tal, ele depende de N relações globais, assim, né? Então, por exemplo, um exemplo bem concreto. Por que o arroz está mais caro? Vocês sabem por que o arroz está mais caro? Custando R$ 5 o quilo, quase. Vamos ver quem está informado aí. Que o arroz está mais caro, acho que vocês estão sabendo, ou não? Eu. Não especulação, né? Mas pelo que eu tinha entendido, era por conta se eu não me engano, o valor da nossa moeda, né? E o aumento da exportação, né? E aí, com o aumento da exportação, falta para a população, para a gente, né? Literalmente assim. Então, quanto mais. Na verdade, eu acho que é um erro, né? Mas por se tratar né, como é que eu falo? Não é agropecuária, como pensam, né, e visam vender mais, né? Então aí acabam vendendo mais para fora do que se preocupar com o abastecimento nosso aqui, né, no caso. E acaba Uhum. aumentando, né? Consequência disso. Muito bem, exatamente. Ou seja, o que determina o preço do arroz está. Claro que são várias coisas, né? Mas assim, nessa história que você contou, o que foi determinante em encarecer o arroz foi uma questão local do supermercado, do produtor, do produtor familiar de arroz ou não? Não, pelo que eu entendi, não. É um fator o quê? É nacional, né? Vamos colocar aí. Da, Só é, nacional? bom.
se nós formos considerar que isso seja um resultado da pandemia, né, que eu não entendi que era assim, talvez seja global mesmo, né, mundial. É internacional, né? Porque é global, porque o arroz foi para fora, né? Faz sentido. É, mas é uma questão nacional, sim, né? Não está, não está completamente equivocado. Por quê? Mas aí isso volta para uma outra questão que é global também, que é a tendência, uma tendência de política econômica, né, que está sendo tomada cada vez mais desde os anos 80, que é o chamado neoliberalismo, né? Que é o que? O Estado intervir cada vez menos na economia. Então, ou seja, né, o nosso país, né, o nosso presidente, o ministro da Economia, eles têm uma linha de ação, de pensamento, que eles concordam com o neoliberalismo, né, que tem que o mercado se regula, né, que o governo não deve intervir nas questões econômicas, né, o mínimo possível. Então, assim, isso é uma questão ao mesmo tempo nacional e global, né? Por quê? Porque se eles tivessem uma outra linha de pensamento, por exemplo, de que deveria primeiro garantir a segurança alimentar da população para depois exportar, para aí sim, né, o excedente exportar, provavelmente não estaria caro o arroz, né? Mas, né, por toda essa série de fatores, a gente tem o arroz custando quase R$ 5 o quilo. Isso não depende só questões locais, né, mas questões globais. E a maioria foi tudo para a China, né? Eles foram para alimentar os chineses. E aí poderia dar vários exemplos de questões recentes que estão acontecendo, mas que na verdade está tudo interligado com questões internacionais, principalmente o fato da China estar se se colocando aí, né, como uma superpotência que talvez ultrapasse, se já não tiver ultrapassado, os Estados Unidos. Então, por exemplo, as queimadas que estão acontecendo em Pantanal, em vários lugares, são para fazer pasto, né, para criação de gado e a carne, a maior parte da carne do Brasil também é exportada. O Brasil é o segundo maior exportador, o segundo ou o primeiro maior exportador de carne do mundo, ou seja, o mundo come os nossos bois, as nossas vacas, ou é para plantar soja, né, para fazer monocultura, né, o agronegócio. E a soja também, eu estava vendo semana passada, esse final de semana, na verdade. Eu não vou saber o número exato, mas se eu não me engano, se eu não estiver equivocado, é 40, 50 toneladas. Eu não vou saber, gente. Mas assim, é um número imenso assim de soja que o Brasil exportou também para a China. E, e essa soja que foi para a China não é nem para os chineses comer. A maior parte é para os porcos chineses comerem, para depois eles né, matarem os porcos e comer. Então, assim, o, se o chinês come porco, o Pantanal queima. Entende como que é essa relação maluca? Sim, sim, Né? bastante. Hã? Isso me indigna bastante ainda. Sim. Então, isso é a globalização, né? Cada um vai ser atingido de uma forma diferente, né, por essas relações globais. O chinês, ok, vai poder, vamos pegar esse exemplo do porco aí, né, do chinês. Vai poder comer um porco, tal, alimentado com soja brasileira, mas para essa soja ser possível, foi destruído um ecossistema, pode ter afetado pessoas que moravam ali no Pantanal, por exemplo. Mas empresários do agronegócio do Brasil vão lucrar muito porque o dólar está caro, né? Cada coisa que eles vendem em dólar aí é quase R$ 6. E por aí vai, né? Toda uma teia de relações. Cada um vai ser atingido de uma forma diferente
nessas relações globais, né? É uma coisa que não tem mais fronteiras mesmo, né? Então é assim que o mundo funciona hoje, né? E isso envolve também as relações de trabalho. Por isso, quem for, né, trabalhar, né, ter o trabalho como objeto de trabalho, é interessante que esteja familiarizado com essa discussão, com esse conceito, com essa questão da globalização. Vou ver lá aquele documentário lá que eu falei da indústria têxtil, se for legal eu passo para vocês. Bom, e aí também, né, a questão, né, como tem um rompimento de fronteiras, então também vão sendo criados blocos comerciais para se proteger, né? Como existe uma relação desigual aí, né, tem países mais fortes, outros menos, então criam-se blocos para se protegerem. Então, dois grandes blocos, né, que existem aí no mundo é o Mercosul, que é os países aí do Cone Sul, né, da América do Sul, e a União Europeia, né? Bom, aí, né, tem um trecho do Hobsbawm, que a autora coloca lá no livro dela, e eu reproduzi esse trecho inteiro, porque o Hobsbawm é uma grande referência aí, né, historiador. Então, a globalização implica em um acesso mais amplo, mas não equivalente, para todos, mesmo na sua etapa teoricamente mais avançada. Ou seja, tem um acesso mais amplo, mas não é equivalente para todos. Cada um acessa de uma maneira diferente. Do mesmo modo, os recursos naturais são distribuídos de forma desigual. Por tudo isso, acho que o problema da globalização está em sua aspiração a garantir um acesso tendencialmente igualitário aos produtos e serviços em um mundo naturalmente marcado pela desigualdade e pela diversidade. Então, assim, a ideia da globalização, né, por trás dela, é uma ideia de igualdade, né, de todos terem acesso a tudo. Mas é uma contradição, porque o nosso mundo ele é marcado pela desigualdade e pela diversidade. Então, como fazer isso, né? É uma questão, é um problema. Há uma tensão entre esses dois conceitos básicos, né? A igualdade e a diversidade. Tentamos encontrar um denominador comum acessível a todas as pessoas do mundo, a fim de que possam obter as coisas que naturalmente não são acessíveis a todos. O denominador comum é o dinheiro, isto é, outro conceito abstrato. E também, né, cada um vai ter um determinado acesso ao dinheiro, cada moeda de cada país, em comparação com outra, vai ser mais fraca, mais forte, né, mais valorizada, menos valorizada, por aí vai. Ok, e o que isso tem a ver com o mercado de trabalho? Segundo o Campos de Canaveses, as consequências da globalização sobre os empregos não são as mesmas em todos os países. O mercado de trabalho, sob o impacto da globalização, varia dependendo também das políticas econômicas e das estratégias políticas daquele país para o seu mercado. Portanto, os autores exemplificam: uma deslocalização produtiva significará perda de emprego em determinado país e ganho de emprego no outro. Então aqui ela está falando um pouco, né, citou esses autores aí também, para falar um pouco de como que é esse movimento das transnacionais, né, ou multinacionais, que não tem fronteira, né. Por isso que eu queria achar algum documentário, alguma coisa para exemplificar isso. Se esse da indústria têxtil for legal, eu trago, né. Mas que assim, por exemplo, vocês estão em Santa Bárbara, Americana, não sei se vocês conhecem a IBM, que fica em Hortolândia. Vocês conhecem essa empresa, IBM? Ou não? Aqui aí de Santa Bárbara e Americana, eu não sei que empresa multinacional que tem, tipo a IBM. Assim. Vocês conhecem a IBM ou não? Já ouvi falar. Deixa eu falar também. Ela fica em Hortolândia, né? A IBM era uma empresa que ela fabricava computadores, fabricava hardware. Mas já faz algum tempo, não vou saber quantos anos, mas já faz um bom tempo, assim, que ela não trabalha mais com hardware. Ela trabalha com software, ok,
e desenvolve, sim, software, mas ela tem uma questão de, assim, de, de administrativa. Elas fazem o background, os sistemas. Elas trabalham com sistemas no mundo inteiro. E, por exemplo, sistema de bolsa de valores. A IBM pode estar por trás disso. Sistemas de semáforo de uma cidade. O software que regula onde vai abrir, onde vai fechar o sinal, pode ser um software da IBM que está operando isso. E por aí vai, né? E a IBM tem empresa aqui no Brasil e tal, mas ela é uma empresa estadunidense, mas tem no mundo inteiro. Então, vamos dizer assim, faz de conta e claro, que a IBM, aí nos Estados Unidos nem sei, talvez não sei, isso daí eu estou inventando, né? Mas vamos dizer assim, faz de conta que nos Estados Unidos a IBM só tenha o administrativo os mais superiores de todos. E o braçal, eles vão fazer, eles vão se instalar, né, para fazer o trabalho braçal em países que a mão de obra é mais barata e não tenha tanto direito trabalhista, para poder lucrar mais. E o que pode acontecer nesse sentido é que, se numa determinada população, determinado país, tiver muita greve, tiver movimentos para direitos trabalhistas, a moeda daquele país valorizar demais, sabe o que essa empresa faz? Alguém arrisca dizer o que ela faz? Está escrito aqui, na verdade, mas, enfim, se alguém quiser falar. Alguém arrisca dizer o que faz essa empresa? Isso mostra até nos Simpsons. Tem um episódio dos Simpsons lá que acontece isso. O que vocês acham que a empresa faz? Ela tem lá está instalada lá num país que é para fazer o trabalho mais braçal. Aí e está num país assim com pouco direito trabalhista, com uma moeda desvalorizada, mão de obra barata. Aí de repente essa mão de obra começa a ficar cara, diminui o lucro. O que você acha que essa empresa vai fazer? Vai procurar um outro território que seja assim, ou vai aumentar o preço das coisas. Exatamente, mas é a primeira opção, né? Porque no capitalismo o objetivo da empresa é lucrar, né? Começou a parar de dar lucro, tem que fazer alguma coisa. Mas é a primeira opção, né? Essas empresas, elas fazem isso. Inclusive, estão acontecendo muito no nosso país, várias empresas estão fechando, né? Por quê? Porque não dá mais lucro manter. E aí vai para um outro país que dê lucro, né? Que a mão de obra seja mais barata, que dê para explorar mais, que tenha menos direito trabalhista, que a moeda valha muito pouco, e aí o lucro vai ser maior. Como se fosse gafanhoto, né? Parece um movimento predatório de gafanhoto, né? Chega num lugar, devasta tudo lá, a hora que acabou, tudo que poderia aproveitar vai para outro lugar. Enfim, é assim que funciona o capitalismo globalizado, né? Então, isso vai interferir diretamente nos postos de trabalho, né? Tudo o que vai determinar uma oferta de emprego, né, em um país ou outro, vão ser questões também globais, né? Não são mais questões individualizadas. Mudam-se as formas de relações dos empregos trabalhistas neste contexto, e o orientador profissional deve estar sempre atualizado em relação a como se configuram as relações de trabalho na atualidade. Então, assim, eu acho que é por isso que a Lilian traz esse tema, né? Porque faz parte do orientador profissional estar atualizado sobre como
estão se dando as relações de trabalho no momento. Só assim conseguirá orientar com mais assertividade e não se tornar obsoleto. E aí ela vai comparar, né, que mudou, né, o perfil atual, né, com um perfil que antes era considerado, antes era valorizado. Então era valorizado um trabalhador mais submisso, um trabalhador obediente, que fica, né, ele começa a trabalhar lá naquela empresa e vai até a aposentadoria, às vezes no mesmo posto de trabalho, né, e hoje já não é mais esse perfil que é valorizado. Né. Hoje o perfil de uma pessoa que tenha liderança, que apresente características de liderança, resolução de problemas, que tenha diversidade de experiências, ou seja, o contrário do que antes era valorizado. Se antes era valorizado uma pessoa com bastante experiência em uma função, em uma área, hoje é valorizado uma pessoa que tenha uma diversidade de experiências, porque isso significa que essa pessoa sabe lidar, né, com várias situações diferentes. Capacidade de trabalhar em grupo, pois a tendência é que cada vez mais as equipes de trabalho sejam multiprofissionais, com profissionais de várias áreas. E isso vale tanto se você for trabalhar no mundo corporativo, quanto se você for trabalhar na saúde, que vai lá, a psicologia trabalha com equipe multiprofissional, seja se você for trabalhar na assistência social, também é uma equipe multiprofissional. Então, capacidade de trabalhar em grupo é uma das características que se espera do profissional atual. E o mercado atual, isso serve assim, tanto para a gente pensar nós, enquanto profissionais, quanto para a gente pensar no orientando, né? Orientá-lo nesse sentido. E no mercado atual, o que está em ascensão é o setor terciário, serviços. Né? Então, durante um tempo foi a indústria o mais importante, não que não seja, né? Mas existe como está tudo sendo robotizado e automatizado, existem coisas que ainda nós não se conseguiu, né, robotizar. E aí a gente tem que fazer, que são os serviços, o setor de serviços, que inclusive é o nosso setor, né, da psicologia. Certo, amores e amoras, posso ir para o outro slide. Tem alguma questão que vocês queiram falar, perguntar, dúvida sobre esse slide aqui, esse capítulo, público-alvo, é o capítulo 1, seção 1 da unidade 2. Tudo certo? Eu falei que apareceu até nos Simpsons, que tem um episódio dos Simpsons que a empresa lá que o Homer trabalha, sabe? Vai fechar justamente por isso, porque o Mr. Burns vai abrir uma filial num país com mão de obra barata. Agora, qual episódio de qual temporada que é isso daí eu já não vou saber. Bom, gente, esse capítulo é bem curtinho. Seção 2 da unidade 2. A Paula, leu, Paula? Sim. Muito bem. Muito bem. Sim que eu gosto. Não vai precisar ficar desesperada na véspera da prova, né, Paula? Ou fica mesmo assim? Ah, eu já fui mais, eu acho. Muito bem. Muito bem.
Alguém mais leu esse capítulo? Ou leu algum capítulo? Se conseguiu pôr em dia as leituras em débito aí? Professor, eu comecei Começou e foi até onde, João? unidade 1, sessão 2. Terminou a sessão 2 ou vai começar? Tô ali no meio. Muito bem, isso mesmo. Vai na fé. Baixei no celular, é mais fácil. Muito bem. Quem mais além do João? Então tá bom. Ok. Só lembrando que semana que vem é prova. Então, beleza. Essa sessão 2 da unidade 2 são as demandas envolvidas na orientação profissional. Capítulo bem curtinho, bem tranquilo também. Então vamos lá. Bom, ela vai fazer uma discussão, né, que a gente vive numa era da velocidade, né, que tem o ditado de que o tempo é dinheiro, que as pessoas se sentem até culpadas às vezes. Isso não é ela que fala, é eu que estou falando. Que tem pessoas que se sentem culpadas por descansar, porque poderiam estar produzindo alguma coisa. Então é uma era da velocidade e da produtividade. Parece que assim é um jogo de todos contra todos, né? Todos são meus potenciais rivais, concorrentes. Enfim, não é um ambiente mentalmente saudável. Quando a gente começa a estudar a sociedade, a gente vê que a sociedade não é. Nossa, está bem longe de ser um contexto que promova a saúde mental. Mas ok. Levando em consideração, né, essas características da nossa sociedade, né, uma época veloz, da velocidade, do imediatismo, né, a gente quer tudo agora, tem aplicativo para tudo, aplicativo para pedir comida, aplicativo para transar, aplicativo para procurar emprego, né, tudo bem imediatista. Aplicativo para mandar mensagem para o amigo. Se o amigo não responde na hora, né? Tem gente que fica muito ansiosa. Então, assim, tem tudo muito rápido, né? Características da nossa sociedade, da nossa época. E enfatizam-se os fins, né? O resultado, o produto, mas não se consideram os meios, os processos para atingi-los. Né? Além disso, né? Dessas características da nossa época, da nossa sociedade, de que tem que ser tudo rápido, tudo para agora, sem levar em conta muito os processos para se atingir os resultados. Como a gente viu em outra aula, aquele vídeo do Luiz Hans, hoje há incontáveis possibilidades de escolha. E como a gente viu naquele videozinho, é mais fácil escolher quantos sabores lá que ele fala? 30 sabores de geleia. Acho que é geleia que ele fala, né? 30 sabores de geleia ou meia dúzia? Quanto menos é mais fácil de escolher. Menos é mais fácil, portanto, mais possibilidades de escolha. Escolha mais difícil, né? Mais angustiante. Um pouco aquela ideia da tela do Netflix que você vai rolando, rolando e não consegue escolher um filme para assistir. Perde mais tempo no catálogo do que assistir no filme, né? Porque são muitas possibilidades de escolha. Eu vou falar uma besteira agora, mas tá. Por isso que eu prefiro a Amazon Prime. Acho que eles são
Eles têm bastante coisa no catálogo, mas o modo de apresentação assim mais organizado. Aí você consegue escolher mais rápido. Assim. Eu, pelo menos, minha experiência subjetiva parece que foi mais nesse sentido assim. Mas, enfim, pode ser só uma impressão. Bom, então é isso, né? Ela dá algumas características, alguns dados da época, da cultura que a gente está, e ok. E tudo que ela está dizendo, né, é sobre a escolha profissional. Tudo isso acaba influenciando a escolha profissional. Além disso, né, as famílias carregam expectativas para o futuro de seus filhos. No próprio processo de socialização, a família incentiva e limita algumas atitudes e comportamentos. Direciona indiretamente os hábitos, os interesses e o potencial a ser desenvolvido pelo indivíduo. Então, pai ou a mãe que gostaria de ter sido artista, artista frustrado, vamos dizer artista visual, por exemplo. Então, vai lá, dá tinta, lápis de cor, pincel, tela, papel em branco, etc., para essa criança pegar gosto pela coisa desde pequeno. Ou a gente pode pensar mesmo os estereótipos bem basicão mesmo do que é masculino, do que é feminino, né? O menino, geralmente, o pai com a mãe vai dar carrinho para brincar. Carrinho, trator. Agora eu tô fazendo as coisas com o meu sobrinho. Os brinquedos que o meu sobrinho brinca. Então, carrinho, trator, bonecos de super-heróis muito fortes, musculosos, superpoderosos. Esses tipos de brincadeira, mais agressivo, né? Uma coisa mais agressiva, assim. Então, isso é, de certa forma, incentivado, né, para os meninos. E as meninas, né, vão brincar de bonequinha, vão brincar de casinha, vão brincar de comidinha, vão brincar de sala de aula com os ursinhos, com as bonecas, né, de Barbie, etc. Então, só nessa questão do gênero, né, a gente já vê o quanto que na socialização, né, no processo de socialização, a família vai incentivando e vai limitando algumas atitudes e comportamentos e hábitos e interesses, né? De certa forma, vai moldando ou influenciando, né, o potencial a ser desenvolvido pelo indivíduo. Sobre a coisa ainda da família, né? Ela vai dizer da coisa do que eu quero meu filho independente, mas não muito, né? Porque quando chega da época de se cursar uma universidade, né? Claro que para as famílias que têm possibilidade disso, se for para outra cidade, né? Pode gerar um processo de luto mesmo, né? De perda daquele filho ali, dependente, né? Ocupando aquele papel já esperado. Tem até alguns que chamam isso da síndrome do ninho vazio, né? O pai e a mãe, que os filhos se cresceram, né? Se formaram e tal, e eles não sabem muito bem o que fazer, né? Com essa ausência dos filhos, né? Alguns chamam isso de síndrome do ninho vazio. Então acontece, né, de pais e mães, né, tentarem manter de alguma forma a proximidade ou mesmo o controle e a dependência, né, sobre os filhos. Então assim, eu quero que seja independente, mas não muito. Então muito comum, já vi isso N vezes. Mãe manda comida da semana pro filho, ou tipo lava a roupa do filho, né? Já tem idade, tudo para fazer, mas prefere manter esse tipo de controle por perto. A escolha profissional e o ingresso, né, em uma faculdade, né, e passar no vestibular, né, é um rito de passagem, né. Rito de passagem é um momento em que tem uma mudança de papel,
Tem uma mudança de papel social. Então, se a gente pensar que ritos de passagem que a gente conhece, o casamento, né, quando as pessoas se casam, deixam de ser solteiras, né, para serem casadas, né? Estão assumindo aí perante a comunidade outro papel, né? A formatura é um rito de passagem. Depois do dia sonhado da formatura de vocês, que papéis vocês irão assumir frente à nossa comunidade de Santa Bárbara Americana e do Brasil? Meninos e meninas? Nenhum papel vocês vão assumir depois da formatura? Vocês estão estudando para quê? Qual curso? Para se formar em qual profissão? Agronomia, professor. Agronomia? Então, depois da formatura, vai todo mundo ser reconhecido, né, perante a comunidade como agrônomos, né, profissionais formados aí na área da agronomia, né? Então, é um rito de passagem, né, a formatura, né? Se antes vocês eram estudantes de psicologia, depois da formatura serão profissionais de psicologia. Pelo menos perante a comunidade. Então, tudo isso é um rito de passagem. E a questão de entrar numa universidade também é um rito de passagem, né? Deixa de ser o filho, sei lá, o estudante do ensino médio para ser um universitário, né? É um novo papel na comunidade. Muito bem. Por isso que as faculdades fazem o trote, né? Nossa, que tossideira. Tomara que não seja corona. Aí é ruim. Tomara que não, né? A minha mãe já pegou já, mas já faz uns 2 meses já. Eita, nós. Pegou, mas já sarou. Ficou quase um mês de isolada. Tá. Enfim. Tá falando da questão que... do trote, né? Por isso que muitas universidades, né, fazem o trote com os seus calouros. Porque então, a partir daquele momento, eles estão assumindo um novo papel ali naquela comunidade. Deixa para trás quem eles são para assumir um novo papel. Isso é um rito de passagem. E o vestibular, né, que é o que autoriza o jovem aí, né, vestibulando a ingressar ou não na universidade, ele acaba sendo enxergado acaba sendo visto como um critério de sucesso ou fracasso de todo o processo educacional, né? Então tem um peso muito grande essa coisa de passar ou não no vestibular, né? Para alguns setores, para algumas pessoas, né? Por quê? Porque foca-se muito nessa etapa, né? Então é como é o culminar de um processo, né? Esteve todo... Então aquela crítica que a gente fez até outro dia, né? Que toda a organização da escola particular é voltada para passar no vestibular, né? E aí, se você não passa, é como se você deu errado, né? Você deu errado nesse processo aí, né? Porque não atingiu a meta que era passar no vestibular. E não é bem assim, né? Tem vestibular todo ano, os vestibulares são extremamente concorridos, etc. Tem a questão subjetiva, psicológica, do nervosismo, o branco, o cansaço, etc, etc. Então, tudo isso para a gente trabalhar com os nossos orientandos, né? As demandas envolvidas aí na escolha e na orientação profissional. E aí ela cita aí o Rogers, né, que para se desenvolver é necessário autoaceitação. Só quando você se aceita, você pode... Só quando você se aceita como é, você pode ser outra coisa diferente. Esse é o paradoxo rogeriano do desenvolvimento subjetivo. Posso avançar, queridos e queridas? Para a gente terminar? Pode, rápido. Anda logo. Tô brincando. Bom, ela também traz questão da identidade, né? Que o trabalho ele é formador da identidade.
e vai trazer um exemplo aí de uma moça, né, que escreveu um livro chamado A Vida Sem Crachá, que ela trabalhou durante muito tempo numa editora, tinha uma identidade profissional, né, e uma carreira muito bem estabelecida e num determinado momento foi despedida, né. E aí, né, o que fazer, né, agora que mudou totalmente o meu papel aí de trabalhadora. Então ela teve que se reinventar, né, para poder se encontrar novamente no mundo do trabalho. A Lilian traz também um dado de pesquisa de que os adolescentes, né, meninos, né, os 100 pessoas que foram pesquisadas, né, que não é muita gente, mas ok, né, não sei se dá para generalizar a partir de 100 pessoas, mas, né, essas 100 pessoas que foram pesquisadas, né, nesse universo, os meninos demonstraram ter um maior planejamento quanto à carreira profissional. Então eles pensam mais, planejam, projetam o que vão fazer, como vão fazer, etc. E as meninas têm um maior conhecimento das áreas profissionais. Elas exploram mais as áreas profissionais, né? Uma diferença aí entre os gêneros dos adolescentes estudados aí pela pesquisa que a Lilian traz. E de fora do vestibular, né? Existe vida fora do vestibular? Existe, né? A pessoa pode cursar um curso técnico, né? Que o trabalho no capitalismo, a gente já discutiu isso anteriormente também, né? Que pode ser uma forma de realização pessoal, mas por outro lado é também uma questão, pode ser e é, né, uma questão de sobrevivência. Se você não trabalha no capitalismo, fica difícil sobreviver na sociedade. E o trabalho, porque o trabalho traz a questão da remuneração, né, o salário. Então, às vezes, você pode trabalhar só para sobreviver, mas não para se realizar pessoalmente, né? Mas sempre acho que a maioria hoje em dia tem em vista isso, né? Não trabalhar só para sobreviver, mas para se realizar enquanto pessoa. O trabalho existe em função do homem e deveria desencadear naturalmente uma satisfação pessoal e social. Ah, concordo, Lilian, concordo, mas você acho que não leu Marx, né? Tá bom. Mas concordo com a Lilian, né? De que o trabalho existe, deveria nos servir, né? Para gerar uma satisfação pessoal e social. E não sofrimento. Né? Sofrimento, alienação, exclusão, exploração, doença física, mental, etc. Né? Isso não deveria advir do trabalho. Mas, no modo como é organizado o trabalho na nossa sociedade, infelizmente, isso acaba acontecendo bastante. E pensando nos universitários, né, os que estão concluindo o curso, vocês viram que ela bagunçou, misturou tudo, né? Começa a falar de uma coisa, fala de outra. Está bom. Né? Essa é a Lilian. Mas esse capítulo é curtinho também, tranquilo. Né? Ela só está trazendo dados aí para a gente refletir sobre as demandas que estão envolvidas aí na orientação profissional. Ela traz a ideia que os formandos, né, eles enxergam os estágios como oportunidade de se perceber enquanto profissional. Acho que vocês já devem ter feito, ou estão fazendo, ou irão fazer estágio e devem ter passado por isso. Né? A possibilidade de se ver enquanto profissional, atuando na área em que vocês estão se formando. Então, isso é muito valorizado. Atividades que enfoquem a aplicação dos conhecimentos são valorizados. E um grande medo, uma grande angústia, né, dos formandos é essa dificuldade de inserção no mercado. Por isso que até no slide, no outro arquivo, né, na aula anterior de hoje, aí, né, aparece essa questão como uma demanda que a gente pode trabalhar com os adultos,
E por isso também que eu elogiei a Anhanguera, né? Tem um programa de inserção no mercado dos seus estudantes. Porque isso é realmente uma grande angústia de quem está fazendo faculdade. Identificar-se com a profissão diminui o receio do mercado, porque assume-se mais responsabilidade com a própria formação. E o status também dá. Então, assim, se você se identifica enquanto profissional, você, de certa forma, se sente mais seguro para poder atuar, para poder buscar emprego, etc. Do que a ideia do estudante, por exemplo, que é incompleto, né? Enfim, tem informação e tal. E o status das profissões interferem nas expectativas de sucesso profissional. Então ela traz exemplos, por exemplo, os clássicos, né? Médico, advogado, engenheiro, etc. Espera-se que esses profissionais sejam bem-sucedidos, né? Rapidamente. Não necessariamente isso vai acontecer. E por outro lado, outras áreas, né? Tipo, sei lá, pedagogia, e as áreas artísticas, principalmente, ainda tem muito preconceito, né? Tem uma representação social muito negativa, de que não é trabalho, de que a pessoa vai passar fome, de que não é necessário. Aí, né, a gente vê isso até em níveis institucionais, né? Se a gente pensa no nosso atual governo, uma das primeiras medidas que fez foi extinguir o Ministério da Cultura, né? Dá a impressão que o Brasil não tem cultura ou não precisa ter, ou as duas coisas, né? Para que a gente tem cultura se a gente copia tudo dos Estados Unidos? Para que ter cultura se o brasileiro gosta tanto de copiar as coisas dos Estados Unidos? É, só importar, né? Enfim. Pois é. Enfim, né, voltando para fechar, né, trouxe essa discussão da cultura, das artes, né, para dizer disso que o status da profissão interfere na expectativa de sucesso profissional. O status maior de uma profissão, a pessoa vai achar que o sucesso profissional está esperando por ela, né? E um status menor, a pessoa vai achar o contrário, vai achar que vai ser difícil alcançar esse sucesso, e não necessariamente nem para um nem para outro, né? Conheço pessoas que são engenheiros formados, que estão com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, e conheço artistas, músicos, na verdade, né? Que nas artes a música acaba sendo a que tem mais repercussão, assim, mais facilidade de ter algum retorno, né? Mas, enfim, são duas pessoas que eu conheço que são músicos e eles vivem disso e já faz um bom tempo, enfim. Então, assim, é possível, sim, né, viver de arte, né, ter a arte como um trabalho. Ai, ai, acho que é só. Ah, que bom, só passei 5 minutos das 10 horas, como eu tô pontual hoje. Gente, vocês têm alguma coisa a dizer, perguntas, dúvidas, comentários? Ô Jefferson, você sabe como vai funcionar a questão das provas? Porque no semestre passado parece que ficava disponível durante o dia, né? Tinha um horário que colocava e depois tinha um determinado horário que fechava. Você sabe se vai funcionar no mesmo esquema ou não?